Agora nós vamos para o quadro que edifica a sua casa e a sua família, uma história de sucesso. Olha lá. Meu nome é Marcos Copesca, eu sou bacharel em teologia, sou pastor da Terceira Igreja Presbiteriana Independente de Marília e escritor, tenho alguns livros editados, publicados, também conferencista, palestrante em encontros de casais, em eventos para lideranças de igreja e também de empresas, em algumas ocasiões também ministrando a empresas, a empresários, também colunista da revista De Marília. E uma coisa que me chamou a atenção ao longo dessa caminhada de escrever foi o fato de, numa ocasião, eu receber uma carta da editora, aliás, uma carta de um leitor lá de São Paulo, ainda na época que existia o presídio do Carandiru, e naquela ocasião uma igreja fazia um trabalho de distribuição de literatura no presídio. E um preso recebeu um livro, que era o primeiro livro que eu tinha editado, isso foi no ano de 95, um livreto intitulado Como Obter a Cura da Alma, um conjunto de mensagens sobre problemas existenciais que eu escrevi, preguei, depois transformei em livro. E é interessante que este homem, um delinquente em recuperação e tal, ele havia perdido tudo, a família, o trabalho e tudo mais, e estava cumprindo a pena. E ele escreveu dizendo que dali 15 dias ele receberia a liberdade condicional. E como ele não tinha mais ninguém fora do presídio, só havia um caminho, ele retornar ao mundo do crime. E ele leu este livreto, e este livro ele guardou, e quando o pastor que fazia as visitas no presídio foi num sábado, ele entrou em contato com o pastor, disse que havia lido aquele livro e encontrou naquele livro uma nova visão de vida. Ele teve todo o apoio da igreja quando recebeu a liberdade condicional. E interessante, hoje ele reconstruiu o seu lar, sua família, é trabalhador e serve a Deus numa igreja lá em Santo André, na Grande São Paulo. Então, isso me motivou a continuar escrevendo, porque eu não sei onde chegam os livros, os artigos escritos e tudo mais. Foi uma motivação muito grande logo no começo dessa empreitada. Eu sou de uma família humilde de Curitiba, 3 filhos, né? Eu sou o terceiro dos irmãos. Todos nós nos criamos e estudamos com muita dificuldade, né? Papai era funcionário público federal e a mãe costureira, e era sempre uma luta, um aperto assim. E nós entendemos que a nossa saída era estudar. Então, nós assistíamos pouca televisão, brincávamos pouco, porque tinha que estudar. Estudávamos muito. E muito cedo eu fiquei apaixonado pela literatura. Aprendi a ler e logo li livros de Machado de Assis, de Guimarães Rosa, de Júlio Verne, aqueles livros todos eu fui devorando, e isso me deu o gosto pela leitura, pela literatura. Então começou assim. E teve uma época da vida que eu estava indeciso sobre que carreira seguir e tal, e foi nessa época que veio a vocação muito forte de Deus para o pastorado. Hoje
eu entendo que não haveria outro caminho. Eu nasci para isso. Não tem como me desvincular do fato de estar lidando com pessoas, trabalhando, aconselhando, ministrando, sendo útil, né, no reino de Deus. As dificuldades que eu posso dizer que enfrentei, né, algumas delas. Por exemplo, logo no início de tudo, no ano de 1997, perdemos a nossa filha, a Rebeca. Eu e minha esposa Gislaine sofremos com isso, né? Foi uma perda, apesar de que ela nasceu, viveu poucos dias e morreu, mas foi um trauma, foi um baque, né? Logo assim no começo da carreira pastoral, mas é interessante o seguinte, uma frase, se não me engano, de Sócrates, o filósofo grego, que ele diz: só pode ministrar cura o médico que já foi ferido. Então você entende todas as dimensões de alguém que sofre uma perda quando você também já a sofreu. Então, de tudo isso, a gente tira um bom proveito, né? E cremos absolutamente que nada na vida de um cristão acontece aleatoriamente. Deus está no comando. Outra grande dificuldade que passei na vida foi com relação à minha saúde. Numa determinada ocasião, tive uma infecção hospitalar, quase morri, né? E assim eu sentia muito, já muito próximo da morte, né? Assim, quase que perdendo os sentidos e sabendo da gravidade, de o que cada hora significava naquele processo, né? E creio absolutamente que Deus tinha algo mais, uma missão a mais. Agora, recentemente, 4 anos atrás, tive uma embolia dupla nos 2 pulmões, também fui para UTI, quase morri, etc. Mas também, da mesma forma, creio absolutamente, Deus tinha algo a mais, uma missão a mais, a missão não acabou. Quem é o protagonista de toda essa história? É Jesus, é para Ele que eu vivo, é Ele que me chamou para essa vocação, eu nada posso fazer sem Ele. É interessante que no reino dos homens, a dependência é a morte e a independência é o sucesso. No reino de Deus é o contrário, a independência é morte. Então somos dependentes de Deus. Há um texto bíblico que tem norteado o meu ministério e que eu cito ele agora, uma palavra de Jesus que está em João capítulo 15, quando ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então ele é o protagonista da história. Sem ele nada posso fazer. E não considero a minha história uma história de sucesso, porque no reino de Deus nós não temos o sucesso humano, né? Não temos recompensa em forma de aplausos aqui neste mundo, né? Toda a glória nós remetemos a Cristo. Ele é o protagonista da história. Que Deus abençoe. E que história de sucesso. Muito obrigada, Pastor Marcos.